Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, de Teoria Geral das Organizações. Hoje é a nossa 10ª aula, na qual a gente vai tratar da teoria do desenvolvimento organizacional, tá certo? Gente, é bom que vocês acompanhem esse vídeo já tendo lido o material que eu enviei para vocês, ou que pelo menos acompanhem simultaneamente, né? Eu vou tentar mais ou menos seguir a ordem do material que eu desenvolvi, mas enfim, vou fazer uma explanação ampla, geral, sobre essa teoria. Bom, ela nasceu, com relação às origens, de onde surgiu isso aí, a teoria do desenvolvimento organizacional, ou DO, como queiram, né? Ela surgiu a partir dos anos da década de 60 do século passado, né, dos anos 1960, como um fruto das mudanças que estavam acontecendo no mundo, né? O mundo tinha há pouco mais de uma década, quase duas, saído da Segunda Guerra Mundial e entrado num novo momento, né? As inovações tecnológicas estavam em alta, estavam surgindo e mostrando perspectivas de mudança para todos os aspectos da vida cotidiana de uma forma muito significativa. No que diz respeito principalmente à tecnologia na produção e da informação também, né? A TI estava surgindo, né? Para vocês terem ideia, a internet, o conceito de internet, de uma rede global, ela veio da Segunda Guerra Mundial. Ela foi um experimento das Forças Armadas, né? Que criaram isso aí, que criaram um sistema de comunicação global que funcionasse a partir de uma rede de integração, e veio daí. A internet é isso, ela surgiu desse momento, da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, não só na indústria, no chão de fábrica, as mudanças trazidas pela Revolução Industrial passam a crescer, a se desenvolver, a se inovar numa velocidade muito maior, e essa velocidade de inovação repercute nos níveis e qualidade de produção, como também surgem novas tecnologias. Por exemplo, a tecnologia da informação, a tecnologia computacional, certo? Que serve, enfim, para trazer, para permitir o acesso das pessoas à informação, né? Uma quantidade cada vez maior de informações essas que, se utilizadas da maneira correta, elas podem facilitar, elas podem ajudar as organizações a se desenvolverem, a se adaptarem às mudanças, né? E é justamente esse o ponto central da teoria do desenvolvimento organizacional. Para eles é importante que as organizações sejam capazes de compreender quais são essas mudanças que estão acontecendo no dia a dia, no cotidiano, entender o que é preciso para conseguir realizar, se adaptar a essas mudanças e desenvolver as estratégias mais adequadas para conseguir de fato essa adaptação diante das mudanças que se operam. Então ela busca isso, né? Entender quais são as mudanças. Imagine assim, vocês lá nas disciplinas de marketing, vocês vão estudar uma coisa chamada análise SWOT, né? SWOT é uma sigla SWOT, né? Enfim, não vou me aprofundar nisso. S de strongest, W de weakness, O de opportunities, T de threats, ameaças, né? Então, a análise SWOT ela lida com forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tudo numa sigla em inglês. Então, como é que funciona essa análise SWOT? Ela procura, através de análises externas, de uma série de análises políticas, mercadológicas, jurídicas, comportamentais, concorrenciais, tecnológicas, produtivas, enfim, uma série de estudos, uma série de informações que as organizações buscam lá no ambiente externo. Como que o meu concorrente se comporta, como que o meu cliente se comporta, o que o meu cliente está buscando, o que o mercado consumidor está buscando em termos de produtos, de serviços, quanto eles pagariam, até qual quantidade que eles comprariam, enfim, o que faria eles comprarem de mim e não do meu concorrente. Quer dizer, uma série de informações que existem lá fora, essa análise SWOT ela procura trazer, ela procura identificar, captar, trazer as informações relevantes e tentar traduzir no ambiente organizacional essas informações de uma forma que
para entender como essas informações poderiam ajudar uma área ou outra. Então, por exemplo, eu peguei as informações lá de fora sobre o mercado consumidor, sobre os concorrentes, sobre as inovações tecnológicas, o que está surgindo de máquina, de equipamento, de matéria-prima, o que está surgindo de máquinas, equipamentos, matérias-primas, enfim, eu trago uma infinidade de informações, certo? Essas informações vão me mostrar oportunidades. Olha, o mercado consumidor está interessado num determinado produto e eu tenho esse produto. Opa, eu vendo isso aqui. Então, quer dizer, é uma oportunidade que eu estou tendo, né? Uma ameaça, o meu concorrente também tem. E ele saiu antes de mim, né? Na produção, na busca pelo aumento da produção dessa determinada mercadoria. Quer dizer, eu tenho uma oportunidade que eu captei, mas eu também captei uma ameaça. O ideal a partir dessas análises é que eu consiga fazer com que a minha organização, se adapte ao ponto de conseguir se aproveitar das oportunidades da melhor maneira possível, ao mesmo tempo que ela se defende das ameaças da melhor maneira possível. Para que ela consiga esses dois, tanto se aproveitar das oportunidades quanto se defender das ameaças, é preciso que a organização se adapte. Ou seja, é preciso então que ela olhe para dentro dela própria. Vejam, ela primeiro olhou para fora. E olhando para fora, para o ambiente externo, ela captou oportunidades e ameaças. Agora está na hora de olhar para dentro. Eu tenho... Olhando para dentro, ela vai captar então os pontos fortes e fracos, né? Quais são os pontos fortes que a organização tem que facilitam ela na busca por se aproveitar dessas oportunidades? E quais pontos fortes ela tem que ajudam ela a se defender das ameaças? Da mesma maneira, quais são os pontos fracos que a empresa tem que dificultam ela de se aproveitar das oportunidades? E quais são os pontos fracos que ela tem que dificultam ela se defender das ameaças? Entenderam? Então você olha para fora, capta quais são as oportunidades e ameaças e olha para dentro, né? Então, com base nessas mudanças que se operaram no meio externo, onde a organização se relaciona, ela passa então a ter que olhar para dentro, para ver o que é preciso fazer para que ela então se adapte de forma melhor. Ela tem que olhar para dentro para ver o que ela precisa mudar, o que ela precisa modificar na sua própria estrutura, na sua cultura, na sua operacionalização, na sua administração, para que então ela consiga se adaptar ao ponto de se defender da melhor maneira possível das ameaças e se aproveitar da melhor maneira possível das oportunidades. Então é isso que a teoria do desenvolvimento organizacional busca. Entenderam? Eles procuram fazer com que os administradores entendam que a empresa ela deve ser um organismo adaptável, um organismo passível de mudança, certo? É claro que existem coisas como, por exemplo, a cultura organizacional, que inclusive é incentivada, o estabelecimento de uma cultura organizacional é incentivado pelos estudiosos da DO, né? da teoria do desenvolvimento organizacional. Porque o que é a cultura? É a forma de ser, a forma de agir de uma organização. Assim como nós temos a nossa forma de agir, nosso modo de conduta, as organizações também têm as suas, né, que são traduzidas na cultura, né, no arcabouço cultural dessa empresa, dessa organização. Só que, então, vocês já ouviram falar daquele negócio de cultura, visão, valores, missão, visão, valores da empresa, que fazem parte da cultura organizacional, né? É isso aí, mais ou menos, né? Isso é amplamente incentivado pelos estudiosos da teoria do desenvolvimento organizacional. Só que mesmo a cultura organizacional ela tem que ser adaptável. Ela é algo que no curto médio prazo ela é estática, mas no longo prazo ela tem que ser passível de mudança, porque ela tem que se adaptar. Não tem cabimento mais nos dias atuais uma organização que se mostre plenamente rígida. As mudanças estão aí, as mudanças estão se operando no meio externo. Elas estão acontecendo, o mundo não para. E as organizações, para que consigam sobreviver, elas têm também que desenvolver a sua capacidade de autoadaptação. Certo? É isso que os teóricos da teoria do desenvolvimento organizacional
difundem, é isso que eles defendem, né? Ou seja, então a teoria organizacional, ela é o quê? Ela tenta difundir no meio empresarial a necessidade de uma adaptação, né? Como uma resposta às mudanças que acontecem no meio externo, certo? Se as organizações não tiverem condições de se adaptarem, como é que elas vão responder às mudanças que estão lá fora? Né? Se for uma mudança, por exemplo, no gosto do cliente, nas preferências do mercado consumidor, poxa, hoje eu atendo o meu mercado consumidor com uma mercadoria que o mercado consumidor considera de boa qualidade a um preço justo. Ok. Mas se amanhã o gosto, as preferências dos meus consumidores sofrerem alguma mudança, ou de duas uma, ou eu mudo junto, ou eu quebro, né? Porque se eu não mudar, alguém vai mudar. Alguém que eu digo uma concorrente, uma outra empresa concorrente minha, né? Ou seja, eu sou obrigado, é imprescindível que as empresas tenham então essa capacidade de mudança, essa capacidade de adaptação, certo? A própria sobrevivência das organizações depende dessa capacidade de adaptação, né? É essencial, né? É importante então que a partir do momento que se entende a necessidade de adaptação, é importante também, agora vamos olhar um pouco para dentro da empresa, é importante que as organizações tentem se estruturar de pessoas capazes de operar essas mudanças. Ou seja, a teoria do desenvolvimento organizacional, ela enfatiza muito a questão da capacitação profissional, da visão do profissional, do trabalhador, não só como uma peça, uma engrenagem, como era feita nas teorias da escola clássica. Por exemplo, Taylor, Fayol, né? As pessoas, elas então deixam de ser uma mera peça, uma engrenagem de uma máquina, né? As organizações, primeiro, porque as organizações vistas como máquinas eram típicas de uma abordagem de sistema fechado. Né? Essas teorias enxergavam as organizações como sistemas fechados, né? E estabeleciam então que elas deveriam funcionar como uma máquina, como um reloginho, né? Tudo programado, tudo já previamente definido, padronizado e pronto. Só que não é assim. Né? A teoria do desenvolvimento organizacional, ela entende que, muito pelo contrário, as mudanças ocorrem, né? E no meio externo, e a gente tem que se adaptar a essas mudanças, e as pessoas têm que ser preparadas para isso, tem que ter capacidade de se adaptar, né? Ou seja, é muito importante que as organizações invistam na capacitação do corpo de funcionários, certo? Porque se não investir nisso, como é que você faz? Né? Como é que vamos dizer que é um exemplo chulo, simples, vamos dizer que houve, de acordo com uma mudança no aparato tecnológico disponível no mercado, a empresa optou então por atualizar os seus sistemas de informação. Agora a gente tem uma sistemática, computadores diferentes, bases de dados diferentes, sistemas de armazenagem de informações diferentes. Agora a gente vai começar a fazer relatório de visitas da área comercial, por exemplo. Né? Antigamente não fazia, agora vamos fazer. Para que isso? Para pegar as informações que a gente vai captar junto aos clientes e trazer aqui para dentro para ver se espalha para as áreas interessadas, certo? Então vamos dizer que esse é um procedimento. Se a pessoa que trabalhava na área comercial, então, ela não estiver preparada para aceitar e conduzir essa mudança, como é que vai ser? Né? Primeiro, ela tem que aceitar que, olha, ela faz parte disso aqui. Isso aqui, a empresa é um processo. Essa mudança não é porque simplesmente inventaram, eu estou afim de implantar essa mudança. Não, isso é uma questão sistêmica, né? Que essa transformação vai se transformar em algo sistêmico. Não é, vamos fazer esse relatório de visita hoje, vamos fazer durante um mês, depois a gente não faz mais. Não. A partir do momento que passaram a entender que as mudanças, que as informações vindas lá de fora, portanto, que a partir do momento que se entende que as organizações são sistemas abertos e interagem com o meio externo, é fundamental que tragam informações desse ambiente externo aqui para dentro, para o ambiente interno. Então,
trazendo, por exemplo, as informações dos consumidores aqui para dentro, é interessante que se transforme esse hábito, né, esse fato de trazer essa informação, de chegar lá no cliente, e aí, o que você achou da qualidade, do preço, do tamanho, da cor, o que você achou disso, daquilo, enfim, traz essa informação aqui para dentro, mas não uma vez ou outra. Isso tem que ser sistêmico, tem que ser sempre, tem que ser habitual. Isso tem que fazer parte do trabalho, da função desse gerente de contas, desse profissional da área comercial. Tá certo? Então, se você não tiver uma pessoa capaz de, entender o porquê disso, 2, aceitar que ele tem que fazer isso, e 3, ser capaz, tecnológica e conceitualmente falando, de fazer, de colocar em prática essa mudança, não dá, não tem como. Então, quer dizer, é necessário, é importante que você tenha pessoas que sejam, assim como a organização ela tem que ser capaz de se adaptar, as pessoas que integram essa organização também têm que ter essa capacidade. Então é muito importante que se invista na capacitação do corpo de funcionários, de colaboradores da empresa. Nesse ponto, a teoria do DO ela incentiva bastante o desenvolvimento pessoal, né? Ela chama a atenção da importância de não mais conceber o colaborador como uma peça integrante de um mecanismo, de um sistema, de uma máquina, mas como uma peça integrante de uma organização, que é uma organização que tem que ser adaptável, que tem que buscar sempre a maior eficiência possível. Não é simplesmente me adaptar, mas ela tem que buscar fazer melhor, ela tem que buscar sempre fazer o melhor e sempre da melhor maneira possível, sabe? E sempre que descobrir uma possibilidade de fazer melhor, tentar, então vamos melhorar mais uma vez. Quer dizer, deve haver um processo de aprimoramento contínuo. Quer dizer, é assim, as organizações são compostas de pessoas que também têm que ter essa mesma qualidade, essa mesma capacidade que as organizações. Isso é fundamental, certo? Então, se por um acaso... E outra, não adianta você ter pessoas brilhantes. Se elas não forem atualizadas diante das mudanças que acontecem lá fora, elas vão perder o brilhantismo, não adianta para nada. Não adianta para nada você ter um Einstein que não sabe mexer no computador. Né? O cara pode ser o superdotado, mas se ele não foi treinado para operar aquela máquina, naquele sistema, como é que ele vai fazer? Só de adivinhação não vai. Aí ele vai dar muita volta até ele se tornar um cara bom naquela ferramenta. Então é por isso que é importante você capacitar, você treinar, você conscientizar os colaboradores. Dessa forma você consegue então conferir melhores ferramentas. Estou chamando aí o ser humano, o colaborador de uma ferramenta, mas dessa forma você consegue conferir melhores ferramentas, disponibilizar essas melhores ferramentas à organização, né? Para que quando ela precisar, as pessoas sejam então capazes de colocar em prática essas mudanças, né? Para que as pessoas sejam capazes então de operar a sua autoadaptação, certo? Desenvolvimento é isso, gente. Desenvolvimento é fazer com que a organização, com que as pessoas e, consequentemente, a organização entendam que o mundo opera mudanças contínuas, diárias, frequentes e ad eternum, né? Para sempre. As mudanças sempre vão estar aí, cada vez mais. Umas mais, outras menos, né? Mais complexas, menos complexas, numa maior quantidade ou menor quantidade, maior ou menor velocidade. E diante dessas mudanças é imprescindível que as organizações então, elas sejam capazes de se adaptar. Então o desenvolvimento organizacional é esse, é justamente isso. É tentar fazer com que a capacidade de adaptação das empresas cresça. Certo? Então, aumentando a capacidade delas se adaptarem às mudanças, você aumenta as chances das empresas sobreviverem aos ataques da concorrência. Principalmente num mundo globalizado como hoje, em que as fronteiras comerciais vão se rompendo, né? Hoje em dia, muito uma coisa mais fácil do mundo é você comprar um produto de qualquer lugar do mundo, lá do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá. Você entra num site qualquer, e manda trazer, Você escolhe da China, da onde quiser, você paga lá com o seu cartão, no PayPal, sei lá o que, ou imprime o boleto e pronto, pagou. Daqui a alguns dias, semanas, o produto está na sua casa, do jeitinho que você pediu, e pronto, acabou. Às vezes acontece alguma falha, mas enfim, tá aí.
né? As empresas que não se adaptarem a essas mudanças vão perder mercados. Hoje em dia as fronteiras acabaram, né? Por que eu preciso comprar essa garrafa d'água aqui? Eu vou lá comprar uma lá dos Estados Unidos que eu gostei mais daquela água americana, mando trazer, o cara já traz aqui um caminhão para mim de água para eu ficar um ano tomando. Então tá aí, eu posso comprar o que eu quiser, né? As mudanças estão acontecendo. Vai de cada um querer se adaptar a elas ou não, né? Quem não se adaptar fica para trás. Como é que fica? Né? Tem empresa que até hoje tem nem não ter site, né? Geralmente, é claro, são empresas de menor porte, às vezes algumas até individuais, mas a gente sabe que se você quer aparecer, você tem que ter uma presença eletrônica. É necessário isso. Antigamente se fazia negócio no fio do bigode, no boca a boca, não sei o quê. Qual a capacidade que eu tenho de falar no boca a boca? Né? Quantas pessoas eu conheço? Eu não sou nenhum político, não sou nenhum cantor de rock. Né? Eu tenho algumas... Eu conheço algumas pessoas, até pelo fato de ser professor, eu tenho alguns milhares de contatos de pessoas que eu conheci ao longo da vida, mas qual a capacidade minha que eu tenho de entrar em contato com todas elas e difundir o meu trabalho? Né? Divulgar o trabalho que eu estou fazendo, o que eu pretendo fazer. Não é assim. Agora já na internet, se você tiver uma presença lá, poxa, tá, o mundo pode te ver. Não são centenas de pessoas, é o mundo. Tá lá para isso, né? Você tem que se adaptar para se aproveitar dessa oportunidade, tá certo? Então é uma forma. O desenvolvimento organizacional, esse é um exemplo deles, né? Das formas que você pode implementar um processo de desenvolvimento, né? Começar um processo de desenvolvimento, tanto profissional quanto organizacional. É isso, né? E são etapas, você vai seguindo etapas nesse processo. Né? Você começa de uma fase pioneira, você abre uma empresa, monta lá o seu negócio, ou realiza começa aquela inovação, daí a segunda fase de uma empresa seria a expansão, vamos ampliar os nossos serviços. Para isso, então, ampliando os serviços, você já está muito provavelmente aumentando a quantidade de clientes que você atinge, que você consegue então satisfazer, né? A partir do momento que você oferece uma variedade maior de produtos ou serviços, você satisfaz um número maior de necessidades, ou seja, você automaticamente está atingindo satisfatoriamente um público maior. Então isso é interessante, é uma segunda fase, é uma segunda fase. Numa terceira fase você passa para regulamentar. Espera lá, como é que eu já cheguei num tamanho ideal, consigo atender esses grupos aqui? Vamos regulamentar, vamos formatizar, né? Vamos estabelecer assim como funciona, quais são os padrões, quais são as normas que eu tenho que seguir para cada um desses nichos de mercado, para cada um desses produtos e serviços, como eu vou trabalhar, de que maneira eu vou abordar clientes, de que maneira eu trabalho aqui dentro, de que maneira eu vou trazer as informações lá de fora para cá, né? Como é que eu vou fazer toda essa inteligência comercial e produtiva funcionar a favor da organização, para que ela consiga então da melhor maneira possível captar as informações e traduzir para o ambiente organizacional interno quais são essas mudanças, quais são os resultados dela e o que eu tenho que então como organização fazer para que eu consiga então me adaptar e me aproveitar dessas mudanças. É tudo isso, né? Existe uma fase de burocratização, porque a partir do momento que você chegou, você entendeu como tem que fazer, você cria então as normas no papel e solidifica isso, formaliza isso, e isso vira então um aparato burocrático, só que você tem que perceber até que ponto esse aparato burocrático não te trava. Né? Existem situações, e eu já vi isso aí, em que dependendo do ramo, é necessário que haja um grau de burocratização muito grande. Dependendo do ramo, não. Por exemplo, o ramo bancário. É necessário que haja um excesso de burocratização. Porque você está mexendo com dinheiro de outras pessoas, com sonhos de outras pessoas, com propriedades, com bens adquiridos ao longo de toda uma vida. Né? Então a responsabilidade disso aí é muito grande. Né? As pessoas estão confiando a você tudo o que ela tem, a um banco. Né? Todo o tesouro, todos os bens de uma vida, ou de vidas, se forem casos de herança. Né? Então, quer dizer, a confiança e a responsabilidade no caso de um banco é muito maior.
né? Então é natural que esse ramo seja altamente burocratizado. Agora, em empresas, por exemplo, do ramo de internet, como é que você vai burocratizar o negócio? Sendo que a tecnologia, ela gira assim, ó, ela muda diariamente, constantemente, numa velocidade que a gente nem imagina. Como é que eu vou burocratizar uma empresa de TI, né, que vive de tecnologia da informação? A cada dia surge um software novo, uma ferramenta nova. O mundo da tecnologia vai se modificar. Agora a gente está vivendo essa fase das mídias sociais, que é coisa de 5 anos atrás, 10 anos atrás não se falava, né? A gente falava muito do e-commerce e tudo, mas eu vivi essa fase, eu trabalhei em empresa de tecnologia nessa fase do e-commerce, né? Agora o mundo é outro, não é mais o e-commerce pela ferramenta, mas o e-commerce no que diz respeito a principalmente a divulgação do produto, do serviço, da marca, né? É claro que sempre que possível é possível realizar a venda ali mesmo, né? Mas enfim, o negócio é muito mais amplo. E as ferramentas que a gente tem à nossa disposição hoje são muito maiores, existem uma quantidade muito maior. Então aí que tá, são exemplos como esse de mudanças que exigem que as organizações se adaptem, né, que elas se modifiquem e se mostrar mostrar desenvolvimento é sinal de o desenvolvimento de uma organização é sinal da capacidade dela de se autoadaptar, de se readaptar, certo? Espero que você... Bom, pensar em algumas críticas, né? A teoria do desenvolvimento organizacional, ela, da mesma forma que ela rejeita algumas teorias, como por exemplo o mecanicismo da escola clássica, ela também adota alguns princípios, né? A normatização, em alguns momentos, a formalização, ela trabalha com a teoria geral de sistemas, a partir do momento que ela... e teoria estruturalista, quando ela começa a olhar para fora, ela reconhece a importância e a fundamental importância de olhar para fora, porque ela reconhece que o que existe de mais importante vem de fora, que a grande sacada da organização é justamente se adaptar às mudanças que vêm lá de fora, né? É transformar o interior da empresa em função das mudanças que acontecem no exterior da empresa, né? Então essa é a grande sacada na visão dos teóricos da DO, né? Mas enfim, como ela abrange, ela trabalha com questões relacionadas à teoria das relações humanas, a partir do momento que ela valoriza o indivíduo não mais como uma peça de uma máquina, mas como uma pessoa dentro das organizações, né? Ela aceita pressupostos da teoria comportamental porque ela reconhece que justamente algumas das mudanças mais importantes estão relacionadas ao comportamento do mercado consumidor, por exemplo, né, dos concorrentes, como é que funciona, o comportamento dos próprios membros da organização, né, isso tudo tem que ser levado em consideração. Outro aspecto, uma outra crítica, quando diz respeito a essa questão da cultura organizacional, parece que vira um mantra. Existem organizações que quando estabelecem a sua cultura organizacional, sua missão, visão, valores, aquela coisa, vira um negócio assim sabe, é pra cego, é aquilo e pronto, acabou, e quem não tiver contente com aquilo, o RH tá ali, pode pedir as contas, sabe? É como, olha, ou você aceita essa submissão total do seu espírito, da sua capacidade de pensar, da sua individualidade, e abraça os nossos princípios, ou você tá fora, né? Poxa, é um negócio meio estranho, né? Mas enfim, são alguns pontos críticos que se fazem à teoria do desenvolvimento organizacional. Espero que vocês tenham entendido. Essa teoria não é nada difícil, mas ela é bastante importante, né? Eu considero ela uma das mais importantes, né? Visto que ela busca, sim, compreender da melhor maneira possível, pelo menos explicar a importância de se compreender da melhor maneira possível as mudanças que se operam no ambiente externo e tentar trazer e traduzir aqui para o ambiente organizacional o que aconteceu lá fora e fazer então que a organização se torne capaz de mudar, de se reestruturar em função dessas mudanças. Certo? Um abraço a todos, se cuidem.